Falo que disciplina, de uma forma super simples, é sobre a habilidade da gente fazer o que a gente tem que fazer da melhor forma possível, quando a gente tem que fazer, mas principalmente quando a gente não está com vontade de fazer. E a disciplina é a mãe da realização, do sucesso, de alta performance. Ela constrói não apenas a nossa saúde, mas a nossa carreira. O problema dos talentos também é que eles recebem muitas oportunidades. E isso acontece no empreendedorismo também. A gente está de olho em tudo, antenado, e fica olhando o mercado, muitas possibilidades e muitas coisas podem dar certo. Mas no final do dia, igual você comentou, ser o número 1, você precisa de foco. Como se manter nesse foco? Primeiro ponto de partida, clareza. Você ter clareza do que é a sua prioridade. E percebam que eu falei prioridade no singular. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre algumas power skills, que vocês vão entender exatamente o que é, e sobre essas habilidades necessárias para você destravar o seu potencial máximo. E claro que a gente vai aproveitar para conhecer um pouco da história de uma pessoa que teve e ainda tem, né, uma carreira extremamente bem-sucedida. Teve cargo de liderança em empresas como Microsoft, Apple, Nike e com certeza vai poder dividir muita coisa legal e trazer muito insight para a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Wildes. Fala, galera. A gente está muito animados pro episódio de hoje. A gente está empolgado porque estamos com uma referência feminina em liderança. Vocês sabem que eu tento puxar um pouco deste tema também, né? De levantar essa bandeira. Então, realmente é uma honra receber. Ela é campeã brasileira, uma referência no mundo dos negócios, no mundo corporativo também. Então, tenho certeza que vocês vão poder aproveitar e tirar muitos insights valiosos aqui nesse episódio. Exato. Então, vamos lá. Confesso que, de fato, a gente se preparou para hoje, tá? Porque é uma das pessoas mais gabaritadas que a gente já recebeu aqui, sim ou não? Sim, com certeza. Carol já comentou, ela foi campeã brasileira, né, de tênis. Não só campeã brasileira, paulista, enfim. Teve uma carreira de sucesso no tênis. Ela é referência em liderança feminina, mais de 25 anos em cargos de liderança, executiva global, que liderou empresas como Nike, Apple, Microsoft, escritora desse best-seller aqui, Power Skills, que a gente está, assim, morrendo de vontade de ler, né? Que eu tenho certeza que tem muita coisa valiosa aqui dentro. E também é palestrante, né, com vocês aqui no Made in Brasil, Daphna Blaschkauer. Bem-vinda! Obrigada. Bom, depois dessa introdução, enfim, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Dom. Obrigada, Carol. Esse casal Power vai ser um prazer somar e multiplicar aqui nesse bate-papo com vocês. Legal, bom demais. Aqui no Made in Brasil, Daphna, a gente traz, como eu disse, né, a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que essas histórias sirvam como referência para pessoas que estão nessa jornada, que estão na luta e estão buscando melhores resultados. E a gente sabe que quando você vive um esporte, muitas lições importantes são aprendidas, né? Com essa experiência que você teve dentro do tênis e os resultados que você conseguiu atingir, quais foram os maiores aprendizados que você teve nessa fase e que você percebe que foram importantes e relevantes para o resultado que você construiu na tua carreira profissional? Perfeito. Costumo dizer que esporte, na minha vida, ele foi meu melhor MBA que eu podia ter feito. Eu falo que é meu primeiro capítulo da minha vida, é meu capítulo na minha jornada como atleta, onde eu desenvolvi, basicamente, Dom e Carol, 3 habilidades fundamentais que fazem parte do que eu falo foundation, a minha fundação, os pilares. Eu começo falando sobre ela, que é a mãe de todas as habilidades, que é a disciplina. Eu falo que disciplina, de uma forma super simples, é sobre a habilidade da gente fazer o que a gente tem que fazer da melhor forma possível, quando a gente tem que fazer, mas principalmente quando a gente não está com vontade de fazer.
E a disciplina é a mãe da realização, do sucesso, de alta performance. Ela constrói não apenas a nossa saúde, mas a nossa carreira. E foi com o esporte, especificamente com o tênis, que eu desenvolvi e aprimorei essa habilidade tão fundamental, não apenas na nossa carreira, mas na nossa vida. E por quê? Vou contar uma curiosidade para vocês, ou melhor, duas. Legal. Você contou a história linda que a Dafna foi tricampeã paulista de tênis e campeã brasileira. Mas o mais importante, de verdade, não é sobre essa chegada, sobre o título. É o como. E o detalhe, a curiosidade, é que eu comecei a jogar tênis com 15 anos de idade, o que é considerado uma idade para lá de avançada, para alguém que quer jogar em alto nível. Essa é a primeira curiosidade. A segunda, acreditem em mim, eu não tinha nenhum talento. É mesmo? E aí que a disciplina foi ainda mais fundamental. Por quê? Eu tinha que treinar ainda mais do que as outras meninas. Então, meu nível de dedicação, determinação e disciplina era acima da média. Eu treinava 8, 10 horas por dia, 7 por 7, sem feriado, sem férias. Quando era meio-dia, aquele sol de 30, 34 graus no verão, que ninguém estava na quadra treinando, eu estava lá treinando. E essa disciplina foi fundamental na minha vida depois como executiva, porque a verdade é, todo mundo olha meu currículo, trabalhei em empresas incríveis, empresas dos sonhos, posição dos sonhos, mas a verdade é que não importa a empresa que você vai trabalhar na sua vida ou a posição, a gente vai ter que fazer coisa que a gente não gosta. Verdade. E a disciplina é chave nesse sentido. Sem falar no que diz respeito à saúde, certo? À nossa alimentação, ao exercício físico. Então, essa é a primeira habilidade. A segunda habilidade que eu aprendi com o esporte é o foco. Eu falo que o foco ele é o irmão gêmeo da disciplina. Eles andam juntos. Se a gente pensar numa linha do tempo, enquanto que o foco está no começo, onde você tem clareza, aonde você vai canalizar a sua energia, é a disciplina que vai te levar a concluir. E a forma mais simples que eu gosto de falar sobre o foco é sobre a nossa capacidade de distinguir as poucas coisas essenciais da vida em relação às triviais. E o meu aha moment, como se diz no tênis, sabe quando que aconteceu? Minha primeira lição na vida sobre o tênis foi numa quadra de tênis, quando eu voltei de um campeonato. O meu técnico me fez a seguinte pergunta: Dafna, mas afinal, o que você quer com o tênis? E eu tinha 14, 15 anos e tem uma outra curiosidade. Além do tênis, eu amo esportes. Eu praticava judô, eu praticava natação e vôlei. E eu respondi para ele de bate-pronto: quero me tornar campeã brasileira de tênis. Uau. E eis que ele me retorna: bom, Dafna, você é extremamente disciplinada, determinada, mas tem um detalhe. Para atingir esse objetivo, que é para lá de ousado, você precisa abdicar dos outros esportes. E ali, Carol e Dom, eu entendi que foco é sobre trade-off, é sobre escolhas que a gente faz na vida. A gente pode fazer tudo que a gente quiser na nossa vida? A gente pode, mas a gente não pode se destacar em tudo. Você não pode ser o melhor querendo fazer tudo. E o terceiro grande aprendizado que eu tive, para fechar a sua pergunta, foi a terceira habilidade, que é mentalidade de crescimento. Muitas pessoas falam em inglês, que é o growth mindset, e muitas pessoas confundem o que é essa habilidade. Porque quando a gente fala, Dafna, claro que eu quero crescer, quem não quer crescer? Eu tenho mentalidade de crescimento. Mas não é sobre isso. Mentalidade de crescimento, explicando de uma forma super simples, é sobre a sua habilidade de performar no momento de adversidade e de pressão. É sobre você saber lidar com a derrota. E eu, ao longo da minha carreira, até me tornar campeã paulista de tênis, eu perdi muito. Vocês não têm ideia o quanto que eu perdi. Eu não sei se vocês jogam tênis ou praticam, e se tiver alguém na audiência que pratica, eu não apenas perdi, mas eu perdi do que a gente costuma chamar no tênis do famoso duplo pneu, 6-0, 6-0. Você perde ainda com vergonha, sem fazer um game. E ali eu entendi que a derrota, apesar de dolorida, e eu não vou romantizar a derrota, ninguém gosta de perder, ela é fundamental, ela é parte do seu caminho para o sucesso. Eu comecei a enxergar a derrota como uma oportunidade de aprendizado. Então, quando eu perdia uma partida, sim, sentia, doía. Eu odeio perder, odeio não bater meta, certo? Conectando com o mundo como executiva depois. Mas eu entendi que aquele era o momento de fazer uma pausa para refletir
que eu vou aprender com essa derrota? Por que eu perdi? Eu perdi porque eu não estou com o meu forehand, não estou com o meu saque, estou sem uma estratégia de jogo, estou sem preparo físico. E dali eu guardei uma equação para a minha vida que eu levei como executiva, que é a seguinte: a dor da derrota mais a pausa para você refletir e analisar seus gaps, começar a se questionar os porquês, é igual ao crescimento. Todas as derrotas que eu tive ao longo da minha vida, quer seja como atleta ou depois como executiva, e derrota, podemos fazer uma analogia, é você não passar num processo seletivo, é você não bater uma meta de vendas. Essa pausa para reflexão vai te levar a crescimento. E a gente precisa também ressignificar essa ideia que eu acho que a gente tem errada sobre o fracasso. Ninguém gosta de falar sobre fracasso. E eu costumo dizer que o fracasso, ele não é o oposto do sucesso. Pelo contrário, eles caminham juntos. O fracasso ele é degrau para o seu caminho do sucesso. E para fechar, eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase minha que ajuda a gente a entender sobre fracasso e sucesso. Eu falo que o sucesso é o que nos inspira e o fracasso é o que nos ensina. É verdade. Muito bom. E, Dafna, posso aprofundar nessa parte do foco? O que, de fato, você faz para conseguir se manter focada? Quando a gente olha assim, para o mundo do empreendedorismo e para carreiras, eu lembro logo no início da carreira que um grande líder me falou: o problema dos talentos também é que eles recebem muitas oportunidades. E isso acontece no empreendedorismo também. A gente está de olho em tudo, antenado, e fica olhando o mercado, muitas possibilidades, e muitas coisas podem dar certo. Mas no final do dia, igual você comentou, ser o número 1, você precisa de foco. Como se manter nesse foco? Perfeito. Primeiro ponto de partida, clareza. Você ter clareza do que é a sua prioridade. E percebam que eu falei prioridade no singular. Não tem S, né? Não tem a prioridade. Exatamente, Carol. Então, começa com clareza. Eu costumo dizer, muitas pessoas sabem o que quer, acham que sabem o que querem, mas, na real, não sabem. E aí você começa a dar o famoso tiro para tudo quanto é lado. Então, a clareza e prioridade é fundamental para você fazer o melhor que você pode fazer naquela sua prioridade. E um segundo complemento da sua pergunta, que está relacionado ao foco, e isso eu aprendi já como executiva, que é sobre a habilidade de saber falar não. Porque, como você super bem colocou, Carol, na vida todos nós vamos ter excelentes oportunidades. O Jobs falava uma coisa muito interessante sobre isso. Foco não é só você canalizar a sua energia naquilo que você tem que fazer. É sobre sua habilidade de saber falar não para uma série de outras boas oportunidades. Você tem que ir nas melhores oportunidades. E saber falar não, inclusive no livro, no capítulo de foco, eu ensino técnicas de como falar não. Porque eu confesso para vocês que essa foi uma das minhas dificuldades como executiva. Porque eu venho de uma geração que falar não estava associado com o receio de você não parecer que você está comprometido e engajado. E ali eu aprendi ao longo da minha carreira a saber falar não de forma elegante. E principalmente aqui no Brasil, a cultura latina, nós, de uma maneira geral, a gente tem uma tendência de ser super legal, o que significa falar sim para tudo, tanto no lado pessoal quanto social. Quando você é convidado para um happy hour, churrasco, a gente, sem pensar, a gente sai falando sim, sem consultar nossa agenda. Certo? É verdade. A gente tem um quê de piloto automático de falar sim para tudo. Tanto que a primeira técnica que eu falo aqui, sabe qual que é? Vou dar um spoiler para quem não tem o livro Power Skills. A primeira técnica de saber falar não de forma elegante, extremamente simples, é você fazer uma pausa. A pausa, quando alguém te pergunta ou te convida, Carol, vamos fazer uma reunião amanhã, 14h? A tendência é falar, claro, Dafna, vou fazer. Ao invés de você falar o sim, faz uma pausa, respira, agradece o convite. Obrigada, Dafna, pelo convite. Eu vou checar minha agenda e eu retorno para você, tudo bem? Você foi super elegante, você não falou não. E com isso, você ganha o que a gente chama de espaço psicológico seguro para entender. Amanhã eu tenho uma outra prioridade. E aí você tem alternativas para voltar para mim. Antes de falar ou não, como, Dafna, não posso nesse horário. A gente pode um pouco mais tarde?
Ou será que a gente pode ir daqui a 2 dias? Você tem alguma urgência que eu posso te passar por e-mail? Olha, percebe? Muito legal, muito legal. E essa questão de foco, e assim, a gente acaba perguntando isso, claro que hoje em dia isso é um problema, né? Ainda mais com o tanto de distração que a gente tem, de celular, de coisa. Eu mesmo, meu celular, hoje em dia, ele vive... Ele vive no não perturbe. Assim, meu celular não toca. Se quiser falar comigo, me manda um WhatsApp na hora que eu ver, se for importante, eu retorno. Porque, assim, senão é tanta demanda, é tanta coisa que você não consegue focar. Perfeito. Para fazer o que tem que ser feito. Agora, a gente acaba perguntando isso, né? E claro que a gente tem um roteiro aqui e a gente sempre está fazendo conexões com a nossa vida, né? E eu e a Carol e eu vivemos nesse dilema, porque a gente te contou ali tudo que a gente faz, né? E tá sempre aparecendo mais coisas. Agora, quando a Dafna fala de prioridade D, também não quer dizer necessariamente que, no nosso caso, a nossa prioridade D seja o podcast ou a marca de suplemento, a marca de skincare ou a mentoria consultoria. Eu imagino que a nossa prioridade D possa ser nos tornarmos referência em marca própria. E aí, a nossa marca é importante, porque é o nosso case. O podcast traz audiência, né? Nos permite estar conectado com outros donos de marca. E óbvio que a empresa de mentoria e consultoria é importante para a gente prestar. Então, faz sentido? Faz sentido. No entanto, tem um detalhe ali, porque o que você colocou agora, se é que eu entendi bem o negócio de vocês, muito interessante. Bem ou mal, vocês estão fazendo um flywheel, certo? E que faz todo sentido, né? Até para você ter o famoso lifetime value do seu consumidor. Agora, o importante é vocês entenderem o famoso 80-20. 80-20 é uma técnica, certo? Lei do Pareto. Clássico. É vocês entenderem aonde vocês vão canalizar a sua energia, onde está seu 80-20. E tem fases e tem momentos. Tem momentos que provavelmente vocês vão ter que mergulhar mais no podcast, ou na marca própria, ou na mentoria. Então, é entender muito bem o que cada um desses negócios ou BUs, qual que é o resultado esperado. Agora, tudo de uma vez, esse é meu ponto. Não dá para vocês fazerem. Vai ser o melhor podcast, vai ter mais quantidade de views, os melhores convidados junto com a marca que vai bombar em todo o marketplace, ou mentoria que vocês vão dar 10... Não tem como. Concordo. Eu quero ainda fazer mais uma pergunta agora relacionada, a gente, sobre foco também. O que eu tenho sentido, e eu acho que também deve ser a dor de muitos, né, empreendedores, hoje em dia, principalmente, eu sinto que o WhatsApp, ele é o nosso e-mail, né? É o e-mail do corporativo, só que eu acho que o e-mail, ele é um pouco mais educado. Ele pede licença, ele vem um na sequência do outro, né? O WhatsApp são grupos, pessoas falando com você simultaneamente. E eu sinto que é uma distração enorme também. Então, eu vejo alguns dias, né? Se eu tento desconectar, só que eu sinto essa culpa de parece que eu não estou dando a atenção que eu deveria para o meu time. Mas, ao mesmo tempo, eu não deveria ser mais essa pessoa que estou fazendo isso. Mas eu acho que o empreendedor, ele passa ainda um pouco por essa fase entre delegar de verdade e se culpar. E aí eu fico falando, como evoluir nesse sentido também? Isso é uma pergunta mais até sobre liderança, né? Perfeito. Vou te dar uma resposta simples para uma pergunta não tão simples, sofisticada, que se chama alinhamento de expectativas. E tem a ver com liderança e tem a ver com o famoso walk the talk, né? Fazer aquilo que você fala. Então, uma vez que vocês, como empresa, vocês estão definindo a cultura da sua empresa. Então, pode ser uma cultura em que é a cultura de responder rápido, de estar multitarefa, de trabalhar 10, 14 horas. Pode ser um tipo de modelo, ou não é essa cultura, é a cultura do foco, é a cultura que meio de comunicação é o e-mail, ou é o WhatsApp, ou tem um SLA, ou seja, um acordo de que, pessoal, está tudo bem, o WhatsApp, a gente ter 1 hora para a resposta.
Então, o primeiro ponto é vocês, como donos do negócio, definirem qual que é a regra do jogo de comunicação entre vocês, número 1. E a partir dali, o que vocês estão fazendo? Alinhando expectativas e setando a cultura da sua empresa. Faz sentido? Total sentido. Total Legal. sentido. Legal. E seu primeiro emprego foi, né, nada mais, nada menos do que na Microsoft, pelo que eu entendi. É uma ótima pergunta, eu acho que eu nunca contei isso, porque em empresa multinacional realmente foi a primeira empresa. Mas antes, vou contar uma curiosidade para vocês que eu acho que eu nunca falei num podcast, que é o seguinte. Eu me formei em administração de empresas na USP, aqui em São Paulo. Primeiro ano, eu já queria ir atrás do meu corre, certo? Não tinha grandes... nunca me faltou nada na minha vida, no entanto, também nunca sobrou nada, certo? Eu não tive mesada, eu que fiz a minha viagem para Disney e levei minha mãe, eu fiz o contrário do modelo. Então, eu precisava e queria já ser independente financeiramente falando muito cedo. Aliás, essa foi uma das razões também de eu ter decidido a minha carreira, pausado como atleta e ter feito a carreira depois acadêmica e como executiva. E no meu primeiro ano, eu começo dentro da faculdade fazendo estágio, por exemplo, na empresa Júnior. Depois eu faço um estágio na FIP, que é Índice Econômico, que fica na própria USP. Depois como consultora na FIA, que é Fundação Instituto de Administração. E aí sim, já no meu segundo ano, eu falo que o único currículo que eu enviei na minha vida foi esse currículo para estagiar na Microsoft e a partir dali eu comecei a minha jornada como executiva em multinacional. Então você começou no estágio e fez a carreira. Exatamente. E você começou trabalhando com vendas dentro da Microsoft. Você vendia software? Vendia software. Microsoft naquela época, estamos falando aqui de 99, faz um tempo, essa é a parte que revela a minha idade para a audiência. Mas enfim, eu falo que na Microsoft eu descobri uma das minhas grandes paixões, que é vendas. E o primeiro produto que eu vendi, vocês provavelmente não devem conhecer. Se eu falar de Windows, obviamente vocês conhecem. Eu lancei Windows 95, Office 2000, Flight Simulator, Xbox. Então teve essa parte de hardware também. Mas esse não foi o primeiro produto que eu vendi. Sabe qual foi? Qual? Se vocês conhecerem, eu vou ficar surpresa. Se chama Encarta. Sabe o que era o Encarta? Encarta era nada mais, nada menos do que uma inovação da Microsoft para a época, que era um CD-ROM. Vocês sabem o que é CD-ROM ainda dessa geração? Então, tá bom. Ela digitalizou as enciclopédias. Porque eu sou dessa época. Talvez os pais de vocês devam ter na biblioteca. Tem Biblioteca Barça. Tem, muito bem. Barça. Eu estudei com essa biblioteca. E o que a Microsoft fez... Ela digitalizou a enciclopédia, porque nós estamos falando de uma época pré-Google, pré-mídias sociais, pré-internet. Então, qual era teu meio de estudar? Era a enciclopédia, certo? Que hoje a gente fala da Wikipedia, certo? Que nem... Enfim. Então, ali eu descobri a minha paixão por vendas. E o interessante é que o modelo da Microsoft, até hoje, é o modelo de vendas através de canal de distribuição. Ela não tinha... Aqui no Brasil ainda também não tem loja própria, mas basicamente todo o seu modelo é venda indireta, através de canal de distribuidores e de revendas, varejo. E eu fui nessa trilha, né? Me tornei head responsável por todo o canal de distribuição da Microsoft, de vendas, não apenas de Windows, Office ou Xbox, mas também de licenças para o corporativo, para grandes empresas. Você se tornou head de comercial? Comercial, de todo o canal de distribuição. E em quanto tempo você foi do estágio para head de comercial? Se não me engano, deve ter levado acho que uns 4 anos. Porque eu trabalhei... Não, falando errado, na real. 7 anos. Porque eu trabalhei... 7 anos. Eu trabalhei 4 anos na Microsoft, eu saio da Microsoft, aí eu tenho uma jornada na Symantec, não sei se vocês conhecem, de Norton Antivírus. Sim. Muito bem. Depois na Lexmark, que era uma empresa de impressora, certo? Com foco muito grande para B2B, impressora laser. E depois Microsoft me chama de volta e eu faço mais um ciclo de 4 anos, dá um total de 8 anos. E quando eu volto, eu assumo já como head de todo o canal de distribuição para venda, não só para pequenas e médias empresas, mas também para grandes empresas e para o varejo de software e de hardware e licenças. E como?
era o que que eu você perguntei. começa... É engraçado, a gente tá alinhado, né? Eu ia perguntar isso, porque... na hora que você falou para ela, deixa eu aprofundar mais em foco, eu já estava com a mesma pergunta na cabeça. Porque no final das contas, o que aconteceu, legal, o que fazer, né? Muitas vezes a informação está disponível. Mas assim, como? Né? Considerando que 99% das pessoas que começam num estágio, que começaram ali num estágio, depois de 8 anos não estavam numa posição de head. O que a Daphna faz e fez de diferente ali que proporcionou a ela assim, esse crescimento tão rápido? Perfeito. Eu diria a combinação, basicamente, de duas coisas. Capacidade de aprender rápido, learning agility. Na Nike, é curioso, tinha uma das máximas da Nike é sobre você ser uma esponja. E eu me considero essa esponja de aprender muito rápido. E quando eu falo aprender muito rápido, é aprender e colocar em prática. Já, né? Executar. Aquilo e executar. E o segundo, sem dúvida nenhuma, é sobre você entregar resultado acima da média com consistência. Vendas, você também teve a sua carreira em vendas, é sobre isso, certo? Os números falam por si só. Então, e apaixonada, eu sempre fui apaixonada por todas as posições que eu trabalhei. A gente, às vezes, confunde, acha que paixão está relacionado à questão de um quê de romantizar a empresa ou a cadeira que você está, mas a paixão hoje, aliás, uma curiosidade, porque eu tenho estudado cada vez mais sobre esse tema. Falo sobre a paixão também no meu livro, porque ela é um dos ingredientes-chave sobre a garra. Garra sobre a nossa resiliência, sobre a nossa perseverança da gente não desistir nos momentos difíceis, no momento de adversidade, porque eles vão acontecer. Você não vai bater a meta todo mês, ou todo dia, ou toda semana. E o mais importante não é sobre isso, é sobre como você reage nos momentos que isso acontecer, para você dar a volta por cima. Então, eu certamente desenvolvi essas habilidades, a combinação de aprender muito rápido, colocar em prática, extremamente focada, para entregar resultado e perseverança, de não desistir. O vendedor, como você bem sabe, é uma das posições que mais vai escutar não. Muito. Certo? E ali a garra, que é essa combinação da paixão, sou apaixonada, eu vou fazer acontecer. Eu sou uma obstinada, eu vou bater essa meta. E a esperança, que é o terceiro ingrediente da garra, de acreditar que aquele momento que você está passando difícil, cabe a você mudar o status quo, certo? E, enfim, no livro eu falo algumas técnicas, inclusive, que eu coloquei em prática para lidar nesses momentos de adversidade. Legal. Eu não vou perguntar agora sobre essas técnicas, mas eu gostaria de perguntar sobre essa questão de agilidade no aprendizado. Você tem algum método de estudo, alguma técnica algum hábito, né, que te ajuda a ter acesso a um conteúdo, absorver e já está colocando em prática, alguma coisa natural sua, ou você faz alguma coisa intencionalmente para transformar esse conhecimento em aprendizagem, em experiência? Sem dúvida nenhuma. Eu divido, inclusive, nas minhas palestras, eu falo sobre o método que eu apliquei minha vida toda. Antes, quando eu jogava tênis, contar uma curiosidade, eu aplicava esse método sem saber que ele era um método. Porque eu treinava 8, 10 horas por dia, quando eu estava no ensino médio, ensino fundamental. Então, eu não tinha tempo para estudar. Eu tive que desenvolver esse método, que era o método inspirado, hoje eu sei, que ele é inspirado na pirâmide de William Glasser, que ele diz o seguinte, de forma super simples. A gente tem, basicamente, 2 formas de aprender, aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. A passiva, basicamente, é quando você está no modo aluno, lendo, observando e escutando. E para você potencializar a sua capacidade de aprender rápido, é quando você combina com a aprendizagem ativa, ou seja, quando você engaja e participa. Então, eu era aquela aluna que estava 100% no modo escutativa, observando, anotando, engajando, participando e compartilhando conhecimento. E eu simplifiquei esse método de aprendizagem, também abordo no meu livro com detalhe. Eu falo, guarde o seguinte, guarde 4 E's, basicamente. O primeiro E é o E de você escutar. Esteja no modo de escuta ativa. Segundo E, engaje. Engaje sempre que possível quando você
pode, às vezes você está consumindo um conteúdo digital, você não pode engajar. Mas quando você está numa aula presencial, por exemplo, mesmo que seja um modo informal, tenta engajar sempre que possível. Então, escuta ativa, engaje sempre que possível, escreva, faça anotações. Anotar é um dos métodos mais eficientes de memorizar. Sempre que eu leio um livro, para quem me acompanha nas mídias sociais, eu faço review para mim e compartilho com a minha audiência. Sou apaixonada. E eu escrevo, faço anotações, porque além de compartilhar, que eu sou apaixonada por dividir, é uma forma de eu memorizar. E o quarto E, fundamental, que é o pulo do gato, do método, é sobre executar. É sobre você colocar em prática aquele conhecimento adquirido. Eu vejo muitas pessoas hoje lendo uma série de livros, o que é super importante, aumenta teu repertório, fazendo uma série de cursos, graduação, pós, etc. Mas o mais importante é sobre você aplicar aquele conhecimento adquirido e, de preferência, rápido. Tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte: cuidado para você apenas não acumular conhecimento. Porque o conhecimento não aplicado, ele é um conhecimento desperdiçado. E mais do que isso, eu aprendi ao longo da minha carreira que o valor que você tem, que cada um de nós temos, ele não está naquilo que você sabe. Ele está naquilo com que você faz com aquilo que você sabe. Verdade. Verdade. E de fato, né? Hoje a gente... nós gostamos muito de ler. Né, faz parte da nossa rotina acordar, fazer o nosso cafezinho, sentar e fazer a nossa leitura. Só que muitas vezes eu fico incomodado de que eu estou absorvendo um conteúdo e às vezes eu estou passando para o próximo sem ter de fato transformado aquilo em experiência mesmo, em conhecimento. Não só conhecimento, mas experiência. E tem um amigo nosso, né, o Lázaro do Carmo, não sei se você já ouviu falar nele, mas ele também é um grande empresário aí, executivo no mercado. E ele fala muito também, né? Tem gente que lê 52 livros por ano e tal. Ele fala, cara, não tem como absorver tudo isso. E eu sou desse que gosta de ler muito. Eu gosto, né? Me faz bem. Mas ele fala, lê 12, né? Lê 12 livro, né? E aplica e transforma essa experiência, né, esse conhecimento em aprendizado de verdade. Exato. E tem um outro dado super interessante. Vocês já ouviram falar na curva do esquecimento? Não. A curva do esquecimento é o seguinte, falar de uma forma simples. É uma pesquisa da Harvard Business Review que ela revela que todos nós, quando a gente está no modo aluno, modo aprendiz, pode ser formal ou informal, a gente, depois de um certo tempo, vou falar os números altos, não tenho de cabeça, o mais importante é entender o conceito, que diz o seguinte: a gente tem uma curva de retenção de informação. Então, depois de 6 dias, a gente basicamente retém apenas 25% daquilo. Então, se acabou um livro, depois de 6 dias, você terá esquecido 75%. Se assistiu uma palestra... E esse método que eu acabei de dividir com vocês, ele é extremamente importante, não só para você aprender rápido, mas principalmente para você mitigar essa curva de esquecimento e aumentar seu grau de retenção. Então, quando você engaja, primeiro E, quando você escreve, segundo E, quando você ensina, multiplicar conhecimento, eu sempre, quando termino minha palestra, eu falo, pessoal, faço um convite para vocês, compartilhem o que vocês aprenderam aqui hoje. Quais foram os insights? Quais foram as reflexões? As provocações? Use mídia social a seu favor. Vai lá, compartilha um post daquilo que você não quer esquecer. E, principalmente, o E de executar. Coloque em prática algo. Não precisa ser tudo, mas aquilo que você fala, opa, isso eu não quero esquecer. E mais do que isso, quero aprender, quero entender como que isso realmente funciona. É aplicando. Senão o conhecimento ele é simplesmente potencial de poder. É verdade. Eu senti muito... Eu fiquei um período... Eu comentei com você que eu fiquei muitos anos no multinível. E lá no multinível eu tinha esse papel de treinar, de capacitar as equipes, principalmente em atividades, assuntos relacionados a vendas, né? Parte de venda, de prospecção, de objeção, de follow-up, apresentação e etc.
Só que a gente sempre trazia muito dessas questões também de controle emocional, né? De a parte de como você se manter motivado e de como lidar com objeção e tal. Porque isso tudo faz parte da vida ali do vendedor. E eu me sentia num processo de evolução assim intenso, né? E engraçado que depois que eu saí dessa atividade, eu senti falta disso. Porque por mais que eu tenha continuado estudando, quando você não está ensinando e acaba não sendo possível colocar tudo em prática, desacelera esse processo de aprendizado, de retenção do conteúdo. E a gente pode ler o livro Power Skills e fazer um podcast sobre ele. Olha lá, que legal. Vai ser muito bacana, né? Com certeza. Aqui fica só os spoilers assim, sobre essas habilidades. Daphne, depois da Microsoft, você foi parar na Apple. E lá na Apple, eu vi você comentar que você se deparou com um ambiente diferente, né? Com uma cultura diferente. Eu vi você comentar que na Microsoft você tinha um pouco mais de autonomia, menos cobrança, né? E ali na Apple você tinha o que se chama ali de micromanagement, né? E um alto nível ali de accountability. Como que foi para você? Você consegue enxergar melhor ou pior ou são simplesmente diferentes? E como que foi diferente isso para você se adaptar a sair de um modelo mais solto para um modelo mais... parênteses engraçado, porque quando a gente olha assim de fora as marcas, se pudesse escolher e falasse as características, eu inverteria facilmente. né? Eu também. Ótima pergunta. E eu adoro falar sobre isso, porque realmente a percepção de quem está de fora é diferente de quem está de dentro. Tanto que eu falo muito... É criação, né? Eu falo muito em mentoria, né? Quando, Daphne, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu falo, calma, você conhece tua visão como consumidor. Você precisa entender como é que é a visão de trabalhar lá dentro. Então, respondendo à sua pergunta, primeiro sobre a questão de cultura. Estamos falando de cultura. Daphne, tem melhor ou pior? Minha resposta vai ser o seguinte, depende. Você precisa primeiro se autoconhecer. Qual que é um modelo que você gosta mais ou que você performa mais e melhor? E aí eu vou complementar essa resposta com uma outra pergunta que você fez nessa mesma pergunta, que uma habilidade que eu tenho que foi fundamental, que se chama adaptabilidade. Eu tenho um poder de me adaptar muito bem, muito rápido para diferentes culturas, o que não é algo muito comum. Tanto que quando eu fui para a Apple, eu tive muitos amigos meus, obviamente, na Microsoft, me leva também, quero estar lá. E eu falava o seguinte, você não vai ser feliz aqui, porque é uma cultura diferente. Eu me adaptei, eu sou apaixonada pelas duas empresas de verdade, eu guardo as melhores memórias e eu desenvolvi habilidades extremamente importantes em ambas, que foram complementares e fundamentais para a minha carreira, para eu me tornar a executiva e a líder de grandes times diversos, multiculturais, que eu me tornei na Nike, que foi a última empresa que eu trabalhei. Então, para mim, não tem, mas certamente existe aquelas que você prefere ou não prefere. E um outro ponto da sua pergunta é, existe cultura pior? No meu ponto de vista, sim, existe. Quando você tem uma cultura de um lugar que é tóxico. Aí, com certeza, sim. Tóxico que vai impactar a sua saúde física, a sua saúde mental, vai ter um burnout. Então, existe, sim, cultura melhor ou pior. Mas o que nós estamos falando aqui são de modelos diferentes e que faz todo o sentido. E aqui vem algumas curiosidades. Porque quando eu trabalhava na Microsoft, nós estamos falando de uma empresa que já faturava $1 bilhão naquela época. A Apple, 300 milhões, era um terço do que era o tamanho. A Apple tinha 30 funcionários. Ela era basicamente uma startup. Caramba. Então, e ela mantém uma cultura de uma empresa muito enxuta em todos os sentidos. Então, naturalmente, por uma questão by design, por modelo, ela vai ser uma empresa, sim, de mais microgerenciamento, de mais accountability. Eu tinha, por exemplo, na Microsoft, estava na mesma posição. Eu saí de uma posição responsável por toda a área de vendas da Microsoft e fui assumir na Apple como diretora de vendas.
Detalhe, com uma equipe que era basicamente 1/3 do que eu tinha na Microsoft. Então, são modelos completamente diferentes. E a Apple, que é uma empresa completamente obcecada por detalhe. Uma empresa que é obcecada por detalhe, ela naturalmente ela vai ter o microgerenciamento. Uma Microsoft era uma empresa, digamos assim, mais inchada do ponto de vista de número de funcionários. Então, é extremamente importante você entender as nuances de cultura como funcionário, para você entender se você vai ter fit. E não importa se você ama, como usuário ou consumidor, a experiência de um Apple, porque dentro a empresa não necessariamente ela vai refletir aquilo que você espera. E uma curiosidade também. Eu falo muito sobre Microsoft para Apple. E todo mundo pensa que essa minha passagem da Microsoft para a Apple era uma passagem muito mais tranquila, porque nós estamos falando de mesma cadeira de vendas, e 2 empresas de tecnologia, correto? No entanto, eu falo que a minha passagem mais difícil ao longo da minha carreira, sem dúvida, foi da Microsoft para a Apple do que da Apple para a Nike, que é uma empresa de outro segmento, um modelo de negócios completamente diferente. Só para trazer uma curiosidade, trazendo um pouquinho de Nike, a Nike é um modelo de venda futura. O que isso significa? Você vende coleção, 4 coleções ao ano, certo? A coleção de Fall, Holiday, Spring e Summer, que são as estações do ano que nós temos. E você vende a coleção que vai acontecer daqui a um ano e meio. Enquanto que Nike e Microsoft é o modelo que a gente fala, a Microsoft de sell-in, certo? Para o teu canal de distribuidores, e a Apple, o modelo de sell-out, que está preocupada no giro de estoque do seu ponto de venda. E, para mim, foi muito mais fácil a mudança de Apple para Nike do que de Microsoft para uma Apple, apesar de ser empresas, uma do segmento esportivo, envolvendo sneakers, apparel, vestuário, e as outras 2 tecnologia. Por quê? Cultura diferente. E uma curiosidade também, na época que eu entrei na Nike... Um pouco de paixão também por você vir do esporte? Nesse caso não, Carol. Não, nesse caso não tem a ver a mesmo. paixão. Porque eu te falo, apesar da minha paixão por esporte na Nike, eu fui apaixonada por Microsoft e continuo. Meus grandes amigos, mentores e coaches até hoje, e na Apple também. Eu sou apaixonada por todas as empresas que eu trabalhei e pelas suas culturas. E eu sou uma super admiradora dos founders. Cultura é resultado, ela é um espelho do seu fundador. Então, eu trabalhei na Microsoft na época que estava o Bill Gates. Tenho foto, inclusive, com o Bill Gates, com o Steve Ballmer. E depois, na Apple, ainda tive a oportunidade de fazer curso de liderança na Apple em Cupertino com o Jobs, ainda vivo. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar realmente essa empresa próxima desses fundadores. E a mesma coisa com a Nike, com o Phil Knight, depois o Mark Parker. Você conheceu e o John Donahoe. Sim, conheci. Incrível. Então... paixão pelos esportes, sim, mas eu também sou uma apaixonada por tecnologia, apaixonada por inovação. Então, tem muito mais a ver com a questão realmente de cultura e a minha facilidade de adaptabilidade, porque não é fácil você trabalhar em empresas de culturas diferentes. Eu tive amigos meus, por exemplo, que fizeram essa migração e não deu. Você tem que ter fit cultural. É extremamente importante para você ter sucesso. E não tem nada a ver com você ser bom ou ruim. Você pode ser um profissional excelente, mas se você for trabalhar numa empresa que você não tenha fit cultural, você não vai performar. Verdade, isso te consome, né? E se você, olhando hoje assim para trás, né? Se você puder listar alguns aprendizados que você teve na carreira e de desafios na Microsoft, na Apple, quais são os principais? Primeiro, sem dúvida nenhuma, eu diria que é sobre colaboração. Eu costumo dizer que na faculdade ou na vida, a gente não aprende, ninguém te ensina como você vai colaborar com alguém que você não se dá bem. Isso vai acontecer. Como você vai colaborar com alguém que você não admira ou com um chefe que não te inspira? E cabe a você resolver e desenvolver essa habilidade de colaborar, principalmente quando você trabalha em empresa multinacional. Elas são cross-funcionais.
Ou seja, em outras palavras, você está numa área de vendas. Quando eu comecei minha carreira, e eu falo que é uma das minhas grandes dificuldades, porque eu achava que vendas era sobre eu tirei o pedido, bati minha meta, está tudo certo. Até eu entender a importância da colaboração. Não está tudo certo. Você precisa garantir trabalhar muito bem com o time de supply chain para garantir que vai ter produto em estoque para entregar para o seu cliente. Você precisa trabalhar muito bem com um time de finanças para garantir que aquele seu cliente vai ter crédito suficiente para liberar o pedido e ele ter a melhor experiência de receber a tempo. Você precisa colaborar muito bem com o teu canal de vendas, treinamento, capacitação e motivação para que a venda aconteça. E dali, dessa minha fase, eu guardei um mantra para a minha vida, que é um provérbio africano, que ele diz o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vá em time. E eu desenvolvi essa habilidade que ela é chave e fundamental, quer seja trabalhando numa grande empresa, numa pequena e média ou como empreendedor. E para mim foi um desafio ainda maior, porque o meu background era como atleta de esporte individual. Olha. Até eu entender que no mundo corporativo você não joga sozinho. Legal. Incrível. Legal. E eu até lembro, assim, você comentando, eu lembro da minha passagem na carreira corporativa também. Eu era um olhar muito forte para o mercado, também na parte de vendas técnica. Então, eu pensava, eu preciso estar sempre nos meus clientes, sempre nos meus clientes. E aí, fui entendendo realmente essa ponte com o financeiro, mas até então, existia um certo interesse da minha parte. E aí, olha só o que aconteceu e eu fui aprender com isso. Eu me desconectei muito dos semelhantes, do time ao meu redor. Então, eu performava muito bem, batia todas as minhas metas, tinha um relacionamento com o financeiro, relacionamento com a produção, mas em eventos eu não me sentia pertencente. E por um comportamento meu, porque eu também não dei atenção para essas pessoas com um olhar total pelo mercado, porque eu queria crescer, bater minhas metas. E aí eu fui aprendendo. Então, assim, talvez se eu tivesse que ter ocupado um cargo de head, de uma coordenação, eu não estaria preparada se eu não tivesse tido um pouco desse aprendizado e voltado a algumas casas e ter cuidado ali das pessoas também. Sem dúvida nenhuma. E normalmente o vendedor raiz, ele tende a estar aonde? No campo. No campo, não na dentro do rua, escritório. né? No escritório você acha chato, você está perdendo tempo. E é na rua que acontece e é mesmo, é ali que você vai bater. No entanto, no mundo corporativo, você não pode esquecer da corporação, da colaboração. Legal. E tem um outro ponto fundamental, que eu também aprendi depois de um tempo apanhando, que a sua avaliação de desempenho numa empresa, ela não é dada exclusivamente pelo seu gestor. Ela é dada pelo seu gestor, que é uma parte. Ele coleta feedback, informação dos seus pares, do seu time, dos pares dele. E é a partir dali que você é avaliado. O teu componente de bater meta é só um deles, mas vai ser checado o quanto que a Carol colabora bem em time, quanto que ela está presente, quanto que ela é participativa, quanto que ela ajuda e colabora os outros. E isso é chave para a sua carreira. Muito legal essa análise, né? Porque é realmente quem sentou do outro lado que consegue ter essa perspectiva de dizer o que de fato é analisado. E muitas pessoas buscam, né, crescer na carreira, a próxima cadeira, e às vezes a gente ainda não entendeu que precisa desse todo também, né, do ambiente corporativo. Muito bom. Eu lembro de um rapaz da minha equipe me ligar durante a semana e falar: "E aí, Dom, como é que você tá?" Eu falar: "Tô bem. E aí? Manda lá." Ele: "Não, liguei só para saber como você tá, como é que estão as coisas, tá?" Eu: "Como assim, irmão? Você não tá vendendo, você não tá... Como assim você quer saber como é que eu tô?" Tipo assim, grosso, sabe? Mas assim, não por mal, eu tava obcecado, queria mudar de vida, queria ganhar dinheiro, tava, sabe, começando ali e tal, queria crescer. Mas, enfim, depois de um tempo esse cara saiu da minha equipe, né? Acabou que não consegui manter ele no time, naturalmente porque eu não tive habilidade de liderança. Enfim. Se eu puder complementar e falar qual foi essa habilidade, e que eu também não tive no começo da minha carreira, nós estamos falando da habilidade e a combinação de duas: comunicação e empatia. Ou seja,
você não teve a empatia, que para mim é uma das habilidades mais difíceis, mais complexas que se tem. E poucos líderes têm, porque a gente não é ensinado sequer a entender o que é empatia. Vou falar de uma forma super rápida aqui. A gente normalmente conhece a primeira camada da empatia, que é a empatia cognitiva, que é se colocar no lugar do outro sem julgar. Que parece fácil, mas como que a gente faz isso quando discorda ou quando você está com um olhar muito fixo para algo? Ali é um momento de você pausar e escutar e ter empatia. Segunda camada da empatia é emotiva, é você compartilhar a emoção do outro. Quando alguém chega na sua sala, alguma pessoa do seu time que está chateada ou está com algum tipo de problema, é você fazer a pausa e se conectar com ela e compartilhar a emoção, ao invés de você fazer o follow-up, e aí, como é que tá? Como é que foi a meta? Como é que foi o pedido? Calma, você vai chegar nessa pergunta, mas você já percebeu que a Daphna entrou diferente nessa reunião. Daphna, tá tudo bem? Essa pergunta faz toda a diferença. Se 5 minutos que eu prometi vou sentar lá e vou desabafar, você vai me conectar. E quando a gente fala em liderança, liderança é sobre você criar confiança para o seu time entregar tudo e mais. E a terceira camada da empatia é sobre a empatia compassiva, que é uma vez que você se colocou no lugar do outro, compartilhou das suas emoções, você se coloca à disposição para ajudar. E é extremamente complexa e necessária, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem pensamentos completamente polarizados, certo? A gente teve há pouco, na época da pandemia, a questão da resignação, do movimento de resignação, das pessoas pedindo para sair da empresa. Verdade. E eu não tenho dúvida que um dos grandes fatores foi falta de empatia dos gestores. Aliás, para fechar essa pergunta, trazer um dado interessante para vocês. Sabe qual que é a razão número 1 que os colaboradores pedem demissão das suas empresas? Os seus gestores. E aí Não é vê... salário, não é... Caramba. São os seus gestores. É E o por seu- isso eu escrevo o livro falando dessas habilidades. Ela é fundamental, mais do que necessária. Nesse mundo ainda mais, cada vez mais robotizado, comoditizado. Inteligência artificial vindo aí, o que vai ser mais importante vai ser a inteligência humana. As habilidades humanas. Por isso que eu falo que são poderosas. Elas vão ser Acredito. determinantes. E principalmente na gestão de pessoas, na gestão de diferentes gerações. A gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores. Ela é fundamental. Ô, Daphne, nenhum cargo de liderança, né, com todas as suas passagens e aprendizados, quanto do tempo deve ser gasto entendendo o negócio, desenhando estratégias, analisando e com outros cargos de liderança, e quanto tempo ajudando o time? Não sei se existe uma ciência exata, né? Talvez Ótima momentos. pergunta. Eu não consigo falar em forma de ciência, Carol. Eu prefiro falar do ponto de vista de time. Eu acho que o primeiro ponto é a prioridade de qualquer gestor, de qualquer empresa, sem dúvida nenhuma, é seu time, são pessoas. Ponto. Legal. Qual que é o objetivo de um gestor? Alcançar resultado. Você alcança esse resultado como? Através dessas pessoas. Então, tua preocupação número 1 é essas pessoas. E eu não estou falando aqui simplesmente porque é bonito de se falar, Sim. etc. Não. Você quer atingir resultado. Você precisa capacitar seu time. Você precisa fazer o check se eles estão motivados, sim. Se eles estão engajados, sim. Se eles estão habilitados com as habilidades-chave certa para fazer o que tem que fazer. Só que tem um passo adiante que complementa para a tua pergunta, que é você como líder, sim, é teu papel dar clareza, visão, qual é a estratégia para chegar lá. Então, tem esse passo. Quando eu assumi a cadeira, por exemplo, de General Manager de Nike Women, na Nike, durante a jornada das Olimpíadas, primeira coisa, claro, você tem que setar, e com a missão, Daphna, eu tinha alguns KPIs, indicadores, mas os mais importantes eram tornar Nike a marca número 1 para ela. E o outro KPI era, você de venda, você conhece muito bem esse KPI, você também, Carol, que é market share, ter a maior participação de mercado. E para isso você precisa ter o quê? Uma estratégia. Então você começa assim, desenhando essa estratégia, eu desenhei essa estratégia com o meu time, cross-funcional, para engajar todo mundo e a partir dali executar, e teu papel é fazer a gestão.
de pessoas. Óbvio, você também tem gestão de stakeholders, certo? De shareholders, dos seus fornecedores, mas seu time é a sua prioridade. Feedback fundamental. Você tem que estar próximo do seu time. Delegar é uma coisa, claro, você tem que delegar para você poder realmente pensar no negócio. Mas você tem que estar próximo para saber como está seu time e, principalmente, dar feedback construtivo. O que estão fazendo bem, que devem continuar fazendo? São 3 perguntas normalmente que eu faço, que é importante de pulso de time. O que está fazendo bem, você tem que comunicar, porque muitas vezes a gente assume que o time sabe o que está fazendo bem. Não. Reforça. E vamos combinar, todo mundo gosta de um carinho. É importante esse carinho, te dá motivação, te dá confiança. Principalmente nos momentos... torna a pessoa ainda melhor naquilo, Claro, né? Ela sim. agarra isso. E principalmente nos momentos de dificuldade. Todo mundo gosta de um elogio. Agora, tem a outra parte. Se também é seu papel, como líder, comunicar o que não está indo bem e, principalmente, ser claro o que precisa ser ajustado, fazer diferente ou começar a fazer. Perfeito. Então, feedback construtivo, eu gosto muito, eu falo muito de instantaneous feedback. Toda empresa tem seu processo, faz uma vez por ano, 2. Importante, claro, mas o feedback ele tem que ser recorrente. Legal. Tem que ser no dia a dia e é teu papel como gestor entender as individualidades do seu time. Tem pessoas que é importante você estar mais próximo, outros nem tanto. E liderar, as pessoas também confundem isso e eu confesso que ao longo da minha carreira, eu fui me desconstruindo. Porque no começo da minha carreira, eu achava que liderar era sobre você ser legal com o meu time. Eu entendi que não era nada sobre isso, não. Você tem que trocar popularidade por respeito. Aí depois, num segundo momento, você vê os seus role models. Eu achava que era sobre você não ser legal. Você tem que estar lá, cobrar. Jobs tinha essa fama, né? Tinha essa fama. Mas aí eu também entendi, e eu fui construindo também meu próprio modelo, que também não é sobre isso. Liderar não é sobre você ser legal e também não é sobre você não ser legal. É sobre você subir a régua do seu time. É sobre você fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. É sobre você inspirar seu time a confiar em você, mas principalmente é sobre você inspirar seu time a confiar neles mesmos. Daphne, isso é tão rico que você merece um corte viral agora nisso, né? É um tema que eu sou bom. apaixonada, eu sou uma estudiosa e eu apanhei muito. Como líder, eu fui aprendendo, você aprende na prática, aprendi lendo, mas e muito se moldando, na prática. né? Isso foi humilde, nobre, Carol, que você falou, sem se dúvida. moldando. Porque Se moldando. pensei que era ser legal, não é. Pensei que era ser rígida demais, não é. Foi aprendendo e evoluindo, isso é fascinante. Na prática, e um outro ponto super importante para a liderança. Eu falei sobre você dar feedback para os seus liderados, mas tem um outro ponto. Você sabe como que eu fui me moldando? Escutando feedback. Porque nós, de forma geral, líderes, não líderes, todos nós temos os famosos blind spots, que são os pontos cegos. Verdade. E os nossos vieses inconscientes, que eu também falo no livro. E o feedback 360 graus foi a melhor ferramenta que eu tive ao longo da minha carreira para o meu desenvolvimento, para eu me moldar. Foi ali que eu entendi que por que não ser legal, que não é legal, e nem sobre você ser legal. E o time te respeita quando você faz o que tem que se fazer. E as pessoas também confundem, acham que liderar é apenas sobre cobrar. Também é sobre cobrar. Claro, é seu papel cobrar, é cobrar e cuidar. Perfeito. Essa combinação é fundamental para você ter no fim do dia o quê? O que você quer do seu time, o comprometimento, o tesão, o engajamento, a entrega acima sem você precisar pedir. Acontecer de forma natural, porque você estabeleceu, número 1, o famoso que todo mundo fala, liderar por exemplo. Quando as suas atitudes são condizentes, o teu time te respeita e ele vai estar junto com você quando você precisar. Muito bom. Eu tenho... Bom, a gente tem mais algumas coisas super interessantes para falar e já eu quero... Eu tenho mais uma coisa da Apple para perguntar, depois eu quero entrar mais um pouco, né, na parte da tua experiência com a Nike. Agora, antes disso, também compartilhar aqui algumas coisas com a nossa audiência. E assim, cada vez está mais claro para mim que o mais importante de tudo são as pessoas.
né? É claro que é óbvio quando se fala, mas eu acredito que não existe empresa boa com gente ruim, né? Que a gente precisa ter gente boa, ter gente do bem e ter gente competente, né? Se a gente espera construir uma boa empresa e ter bons resultados. Agora, além de pessoas, existem outras coisas, né, amor, que podem nos ajudar, né? Nós empreendedores, principalmente pessoal de marca própria, de e-commerce. A gente, né, fala muito aí com vocês que têm suas marcas, que estão na mesma jornada que a gente. E sempre que possível a gente compartilha o que está dando certo com a gente, né? Com os nossos clientes de mentoria e consultoria. E existem algumas ferramentas que a gente tem trabalhado bastante com elas e tem recomendado e visto, né, incrementar os resultados nas nossas operações. E eu vou compartilhar algumas com vocês aqui na tela. Primeiramente, a Mais Afiliados, né, é uma plataforma que, quando você se conecta nela, instantaneamente você tem acesso a milhares de afiliados que vão poder ter o próprio site deles e revender os produtos da sua marca, um site linkado, obviamente, ao seu site mãe ali, né? E isso é praticamente um novo canal de venda com você, com um potencial incrível, né? Tem empresas com um faturamento muito significativo trabalhando nessa frente de afiliados, e nosso parceiro aqui é a plataforma da Mais Afiliados. O QR Code está na tela para vocês conhecerem mais. Além da Mais Afiliados, um outro parceiro nosso é a Zop, né? A Zop, eu sou suspeito para falar porque o resultado que ela traz para mim é incrível também. É uma ferramenta que a gente usa para pós-venda, né? Pós-venda é importante, Daphne, para quem está na venda? Muito. Muito demais da conta. Muito, né? E assim, lá no nosso e-commerce, né, da Denavita, assim, literalmente 20% do resultado que a gente traz hoje dentro do e-commerce vem através desse trabalho de pós-venda, né? Então, a gente ter uma estrutura para fazer um bom pós-venda vai impactar assim, de maneira muito significativa não só seu faturamento, mas também fidelização de cliente, retenção, LTV. Isso aqui muda o resultado do seu negócio, e a Zop, na nossa opinião, é a melhor plataforma do mercado. A gente não indica só porque é parceira, a gente indica porque a gente usa, tá? É essa ferramenta que a gente usa nas nossas marcas. E além da Zop, a gente tem a UpChat também, né? Daphne vai concordar com a gente que atendimento de cliente hoje, experiência de cliente, é um negócio que a empresa que não está olhando está fora do jogo, né? E quando você tem um negócio, né, que você precisa ter essa comunicação B2C, empresa, consumidor, é importante você ter uma plataforma para te auxiliar nisso, né? Eu mesmo passei nessa fase com a Denavita, que às vezes eu perdia cliente porque ele ficava sem resposta, porque eu demorava para responder, porque eu recebia uma mensagem no Instagram, outra no Telegram, outra vinha no site da empresa, a outra vinha no SMS. Com a UpChat eu consegui centralizar tudo no mesmo lugar, né? Então, isso melhorou muito o trabalho de atendimento do meu time, e também melhorou o nosso trabalho de gestão, de conseguir acompanhar, né, como que estava sendo o atendimento do time, quais palavras estavam sendo usadas, tempo de resposta. Então, se faz sentido para você também melhorar o teu atendimento, melhorar a experiência de cliente, né? E, obviamente, isso vai influenciar nos seus resultados, vendas. É também muito importante isso aqui para recorrência, né, para fidelização. E o UpChat também é a melhor plataforma de comunicação entre empresa e cliente hoje no mercado. Show? Show. Daphne, eu achei interessante, eu fiquei raciocinando enquanto você estava falando ali da questão de diferença de cultura, né? Que, claro que isso nasce ali com os fundadores, né? E com cultura tem muito a ver com o jeito, né, do fundador e de como ele trabalha com a equipe dele. Agora, eu vi você falando também da diferença que era você vender software e você vender iPhone, por exemplo, né? E você vai poder explicar muito melhor do que eu, mas eu vi você comentando que é um produto que não é barato, né? E que a cada ano troca o modelo, e o anterior, assim, perde muito do valor.
Então, isso demanda um gerenciamento ali de estoque, né, de inventário, que pede aquele microgerenciamento, né? Será que esse microgerenciamento tem mais a ver com o tipo de ciclo de produto que você trabalha ou mais a ver com cultura da empresa? Sem dúvida nenhuma tem a ver com cultura da empresa. Tem a ver, no caso da Apple, ela é obcecada pelo consumidor. Quando você é obcecado pelo consumidor, todo mundo fala consumidor no centro, o conceito Apple é obsessão. E quando você é obcecado, conecta com um dos mantras da Apple, uma frase em inglês que é o "The devil is on the details", ou seja, o diabo está nos detalhes, que conecta com microgerenciamento de tudo o que você faz. E você comentou sobre a questão de supply management, certo? Gerenciamento de estoque. O gerenciamento de estoque conecta novamente com obsessão pelo consumidor, aonde você controla desejo, oferta e demanda, de uma forma que seu produto fique cada vez mais desejado. Uma das coisas que eu aprendi na Apple, principalmente, você comentou, Daphna, vendendo produto caro. O que eu aprendi, não existe produto caro. Existe valor percebido. Não à toa, a Apple, desde o lançamento do iPhone 1, é um blockbuster. Você tem sold out nas primeiras semanas de venda, apesar de ser um produto extremamente caro. Incrível. E de fato, a Apple fez... Bom, você respondeu a minha pergunta sobre microgerenciamento e você trouxe essa questão da Apple conseguir criar desejo, né? E outras marcas fizeram isso, né? Tem alguns grandes exemplos do mercado, Harley Davidson, o pessoal fala muito, né, de tudo que eles conseguiram criar em torno da marca. Agora, de maneira prática, e eu ouvi você falando de um bom storytelling. Legal. Relacionado à criação de desejo, eu ouvi você falando de escassez. Vocês utilizavam, tinham uma cartilha de ações e processos que deveriam ser cumpridos com o objetivo de aumentar o desejo? Porque concordo 100% e é o que eu te falei, o mundo do empreendedorismo é novo para mim. Eu fiquei muito tempo só em venda, né? E, de certa forma, eu limitei, né, o meu campo de estudo. E aí, quando eu vim vender o meu produto, né, de suplemento, eu entendia que eu era uma marca nova e que eu tinha que vender barato. Porque eu falava, pô, eu sou uma marca nova, por que vão comprar de mim ao invés de comprar do fulano, do ciclano, do beltrano? Eu operei ali meio assim, no sufoco, com margem apertada. Até que um grande amigo que está há mais tempo do que eu no mercado, de tanto ele bater chama Thiago Pompeu, né? Se ele vê esse episódio, ele ficava falando, aumenta o preço. Aumenta o preço, não precisa ter medo, aumenta o preço. Nisso a gente já vinha fazendo um trabalho ali de marketing, de influenciadores e mídia paga, etc. E aí eu aumentei 15%, minhas vendas aumentaram. Aí eu aumentei mais 15%, minhas vendas aumentaram de novo. Aí eu aumentei mais um pouco. Do final do ano passado para cá, eu dobrei o preço dos produtos e as vendas não param de aumentar. E foi quando eu comecei a entender essa questão de valor agregado versus valor percebido, né? Agora, obviamente que tem muito a ser aprendido com a Apple quando a gente fala de criar desejo em torno de um produto ao ponto do preço se tornar quase irrelevante. Como que vocês trabalhavam isso lá na Apple? Perfeito. Vou dar um passo para trás para falar de algo extremamente importante quando a gente fala sobre empreendedorismo e grandes empresas, que se chama modelo de negócio. Você já pausou para refletir por que a Apple e a Microsoft, nos últimos 15, 20 anos, estão sempre na lista das empresas mais valiosas do mundo? Hoje elas estão $1 trilhão, certo? O seu valuation.
Sabe por quê? O que está por detrás? Modelo de negócio. O que é modelo de negócio? Modelo de negócio é a forma, falando de uma forma super simples, tá? É a forma como todas as empresas colocam a sua regra de como que ela vai operar. Vou vender produto, vou vender serviço. Isso vai impactar em margem, em rentabilidade. O modelo de negócio é sobre a combinação da sua margem, você pode dar o seu próprio exemplo, rentabilidade e escala. Quando você pensa em Apple, Microsoft e uma Nike, por exemplo, elas são obcecadas por margem e são obcecadas por escala. O que isso significa? Elas vão pensar muito bem a estratégia, que produto que eu vou vender, qual que é o tipo de margem, aonde eu vou distribuir, de forma que eu tenha escala. Como vai ser meu canal de vendas, direto ou indireto? Isso impacta na sua margem e na sua escala. Como vai ser ou aonde eu vou operar? Eu vou operar só no Brasil? Eu vou operar na China? Eu vou operar nos Estados Unidos? Na Europa? Vou te dar um exemplo. Você já parou para pensar que a Apple, desde que ela abriu a primeira loja aqui no Brasil, no Shopping Morumbi, em São Paulo, ela abriu depois no Rio de Janeiro, ela continua desde então com 2 lojas. E por quê? Curiosidade. Por quê? Rentabilidade. Como se diz, Brasil is not for beginners. A gente tem, você como empreendedor conhece muito bem, um dos países mais difíceis, mais desafiadores para a gente trabalhar do ponto de vista de impacto de impostos que afetam a margem. Não à toa ela tem 2 lojas. Não à toa a Nike, não lembro agora de cabeça, 4, 5 anos, tomou a decisão de vender a sua operação de distribuição, comercialização e licenciamento. Ela não tem mais aqui no Brasil um escritório Nike do Brasil. Ela vendeu para o grupo SBF, que é uma holding que faz parte da Centauro. Então, essas empresas são obcecadas no consumidor, mas elas são obcecadas no quê? No seu valuation, no seu valor de mercado, geração de caixa. Eu vou conectar com a sua pergunta, porque normalmente o empreendedor, ele sequer pensa muito no modelo de negócio. O que eu vou vender? Por que eu estou vendendo esse produto? E não só na ótica do consumidor, mas qual que é o impacto na sua margem? Qual que é o impacto na sua escala? Como é que você vai gerar caixa para você ter sustentabilidade e valor de mercado? Então, essa é uma parte da sua pergunta, trazendo modelo de negócio principalmente para a tua audiência, que eu acho que é super interessante. E complementar com outro ponto, que as pessoas confundem margem com markup. As pessoas acham que comprou, dá um exemplo, um café, eu vendi ele por R$1 e eu comprei por 50, as pessoas falam para mim, Daphne, eu tive uma margem de 100%. Só que não, isso não é margem. Isso é o markup. Não existe nenhuma margem de 100%, porque margem significa que você tem que colocar nessa conta quais foram os custos que você teve aqui, quais foram os custos que você teve de aluguel, quais foram os custos que você teve de headcount, de pessoas, etc. E provavelmente essa sua margem que você está imputando como 100%, ela provavelmente vai ser de 15%, de 20%. E é um dos motivos que muitas empresas, muitos empreendedores no Brasil, depois de X tempo, falem, não dá margem, o negócio não tem como ter sustentabilidade. Você não gera caixa. Por isso que é tão importante empreendedor entender o seu modelo de negócio, a sua decisão do que você vai vender, qual é o tipo de imposto, em CMS que incorre, serviço é uma coisa, produto é outro. Vocês, por exemplo, com mentoria é uma coisa, um produto é outro. Isso impacta o seu... No fim do dia, nós estamos falando do quê? Lucro operacional, o famoso EBITDA, que é fundamental para a sua sustentabilidade. Então, isso é uma parte da resposta que é fundamental e normalmente as pessoas gostam mais de falar da parte glamurosa. Agora eu vou para a parte glamurosa da coisa. Tanto Nike e Apple, sim, elas criam o desejo vendendo produtos caros. Você tem uma Nike com modelos de tênis que pode variar de R$2.000, por exemplo, o último modelo de um tênis de performance de corrida, sem falar um modelo Jordan, certo? Onde você não encontra, que inclusive é leiloado por milhões. E uma Apple com um iPhone
que você vai pagar R$14 mil, R$15 mil. Qual que está o segredo por detrás? E as pessoas desesperadas para comprar um Jordan ou para comprar um iPhone. Eu digo que é basicamente a combinação de 3 grandes pilares que elas trabalham muito bem. Número 1, começa com o produto. Você precisa ter um produto desejado, para não falar uma outra palavra aqui. Um produto incrível, que o consumidor queira e vê valor naquele produto. Não tem como, eu não conheço nenhuma empresa que crie desejo com um produto ruim. E aqui nós estamos falando também de inovação. Porque o consumidor, cada vez mais, ele pede, ele quer um produto que entregue para ele algo diferenciado, algo inovador. E aqui nós estamos falando o famoso end-to-end. Não estou falando só do produto físico, mas estou falando da experiência de compra, estou falando da embalagem, de um unboxing e por aí vai. Então, o primeiro ponto é um produto. Produto incrível, que surpreenda o seu consumidor. Segundo ponto extremamente importante, está no seu marketplace. Tanto a Nike quanto a Apple têm estratégia de segmentação de produtos. Você não vai encontrar um Jordan em todas as lojas de varejo. Você vai encontrar em lojas específicas, que tem um nome interno, uma nomenclatura interna, que a gente controla para onde vão aqueles sneakers e não só isso. Qual o volume que vão aqueles sneakers, de forma que aconteça o sold out. Dá um exemplo, vocês como consumidores, quantas vezes a gente vai comprar, por exemplo, algo simples, uma roupa. Aí você está em dúvida, não sei se eu gostei desse vestido ou desse, eu vou voltar depois, estou na dúvida. Quando você volta para a loja, e você estava um 50-50, certo? Quando você volta, aquele outro já não tem mais. Aí você Qual quer? o sentimento que a gente... Era aquele que eu queria. Certo? O consumidor é extremamente interessante. E quanto mais acontece este fenômeno de não ter daí escassez, mais aumenta o desejo. Então, eu costumo dizer, as duas empresas operam com o que a gente chama de art e science. Então, tem uma parte que é ciência, super data-driven. Você sabe exatamente quanto você vai colocar e aonde você vai colocar. E tem uma parte da arte, sim, de conhecimento do mercado, do consumidor. Então, falei do pilar de produto, começa com esse produto de desejo. Falei do pilar de marketplace, de você segmentar seus canais de distribuição, do ponto de vista de escolher o canal e a quantidade. E o terceiro pilar fundamental, que complementa, é o pilar de branding, de você criar desejo pela sua marca, de você se posicionar como uma marca que melhor traz inovação. E aí é uma combinação, certo, de ações e iniciativas de marketing, quer seja no caso de uma Nike, quem é o melhor garoto propaganda de uma Nike? É o atleta. Verdade. Certo? É você o famoso I wanna be. Eu quero correr igual o keniano. E por aí vai. E numa Apple, criando campanhas ads incríveis. Em janeiro, por exemplo, quando a Apple lança o Vision Pro, um produto clássico do famoso, a gente nem sabe para que a gente precisa. E o que aconteceu? Janeiro foi o pré-order do produto. Estamos falando de um produto de $3.500. O produto teve sold out. Olha. Produto que o consumidor sequer sabe para que ele precisa. A Apple, ela consegue criar literalmente o desejo. Fascinante, né? E ainda dentro dessa linha de desejo, você comentou também que na Nike você teve um desafio de voltar e trazer a Nike mais para as mulheres. E, fato, assim, se eu pensar hoje, a Nike é uma das marcas que eu realmente mais gosto, várias amigas minhas. O que vocês trabalharam para fazer isso acontecer? Porque as pessoas falam muito, né? Fazer brand. Eu acho que para a gente que ainda, assim, como menores, né, em termos de negócio, empreendedores, parece que é tão distante. O que a gente pode aprender com esse case? Muito bacana a sua pergunta, Carol. E essa foi uma das minhas posições do sonho. Porque, eu como apaixonada por esportes. 2, eu como mulher, como consumidora. E 3, eu como uma apaixonada por vendas, por servir melhor nossa consumidora. Então, nessa cadeira, eu tive a oportunidade, número 2014, nós estamos falando, 2013, quando eu assumo essa cadeira, no momento que as marcas esportivas, de uma forma geral, elas eram super, e algumas ainda continuam sendo, male-driven, ou seja, muito orientadas para homem. Em que sentido? Primeiro, product creation, criação de produto. Quantas vezes eu, como consumidora, ou escutava amigas minhas falando, Daf, eu adorei
esse sneaker, mas não tem a minha grade, não tem meu tamanho. Ou adorei essa camiseta, mas ela não tem o fit acinturado feminino. Então, até as marcas entenderem, e sem dúvida nenhuma, a Nike tomou essa liderança, essa iniciativa, quando o Mark Parker ele era o CEO na época, e ele foi para Wall Street e deu a declaração que Nike Women ia ser a prioridade. Olha aí, voltamos. Prioridade da empresa. Saindo de um business de 6 bilhões de dólares para um business de 11 bilhões de dólares. E o que eu falei no começo do nosso podcast Bate-Papo, lembra quando eu falei sobre foco, importante prioridade? As pessoas têm a imagem que acham que essas grandes empresas têm recursos ilimitados. Não existe isso. A Nike não pode, num ano, não tem como nenhuma marca ser a número 1 de todas as categorias. Ela tem recurso limitado. Quando eu falo recurso limitado, recurso de pessoas, de headcount, e recurso de verba de marketing. Então, ela quer fazer algo ser a número 1, ela vai all-in, ela vai canalizar a verba naquilo ali. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o futebol. Quem era a Nike na década de 80 em futebol? Não existia. Não. Foi a partir de 94 que a Nike começa a falar. Foco. Recursos limitados, vamos concentrar aqui. E aconteceu a mesma coisa com Nike Women. Então, esse é um primeiro ponto, uma curiosidade trazendo para vocês e a audiência. Mas respondendo à sua pergunta, isso é super interessante. Quando eu assumo a cadeira, eu fiz algo completamente diferente usando toda a minha experiência. Eu entendi que as marcas, e a Nike também, não serviam à consumidora. Nos 3 pilares, não tinham produto, o marketing não se comunicava com essa mulher, e o marketplace vendas, nós mulheres consumidoras, a gente compra de uma forma diferente do que os homens. A experiência é importante. O homem, normalmente, a sua camisa super bonita, Dom, eu ouso dizer que você, quando você comprou, você gostou, você viu, você deve ter feito Ctrl-C, Ctrl-V. Gostei dessa cor, vou comprar uma branca, uma azul. Faz sentido? Uma preta. E nós, Carol, quando a gente entra numa loja, primeiro não, será que ficou bom? Não sei, tal. Você precisa, normalmente, as mulheres não gostam muito de generalizar, mas normalmente mulher é isso. É difícil você comprar fazer Ctrl-C, Ctrl-V. A gente precisa do quê? De uma personalização no atendimento. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu assumo a cadeira, primeiro eu como consumidora. Mas o que eu fiz de diferente? Além do clássico que todos os executivos fazem em grandes empresas, que é o famoso focus group, que é importante, você sentar com um grupo de consumidores e escutar, eu confesso que isso é importante, mas para mim não é suficiente. Porque muitas vezes nessas pesquisas, o consumidor também nem sabe exatamente o que ele quer. E sabe o que eu fiz nos meus primeiros 60 dias? Eu fui, junto com o meu time, conhecer o guarda-roupa dessas consumidoras. Você foi na casa delas? Foi a melhor coisa que eu fiz para eu realmente entender quem é essa consumidora. Quando você vai conhecer o guarda-roupa te diz tudo. Te diz o que ela compra, que marcas ela usa, ela dá preferência para lifestyle, ela dá preferência para performance, quais são os atributos que ela considera para comprar, como que ela se veste, como que é o look dela. Isso foi a primeira etapa, conhecer o guarda-roupa. O guarda-roupa está te dizendo mais do que qualquer pesquisa que você pode fazer. Porque quais na são pesquisa as cores, induz, né? qual é o tipo de produto que ela consome, quais são as tendências, quais são as cores, quais são os tipos de print que ela usa. Como que ela faz o look de apparel, de vestuário com sneaker ou é com sandália. Isso é uma parte. A segunda parte foi ir com um grupo de consumidoras em loja para entender jornada de compra. Como que ela compra? Ela começa olhando o quê? O que é mais importante para ela? É o look? É se caiu bem? É o preço? E a partir disso, junto com uma série de pesquisas e focus group, nós desenhamos uma estratégia para melhor servir essa consumidora com primeiro produto. Então, a gente capturou todo esse feedback e demos feedback para o time global de desenvolvimento de produto, do que a gente precisava. Do ponto de vista de marketplace, a gente desenvolveu a área de Nike Women nas nossas principais lojas, de forma que essa mulher se conectasse com a marca e tivesse a melhor experiência de compra. A gente fez os fitting rooms que não existiam para mulher, com personalizado, com atendimento. E o terceiro componente, extremamente importante, é a parte de branding marketing. Toda a parte de campanhas, comunicação e ativação. Eu vou dar um exemplo que, vocês são de Campinas, não sei se vocês lembram, a Nike fez, na época das Olimpíadas,
a Casa Nike, na Avenida Paulista, que foi um ícone. Hoje é o Chique Mac demais, 1000. né? Conheci. E nessa Casa Nike, o lançamento, a abertura dessa casa foi no dia 8 de março, que nada mais é do que o Dia Internacional das Mulheres, onde a gente convidou mulheres icônicas, celebridades, desde atletas como uma Rafa Silva do judô, campeã olímpica, uma Letícia Buffoni, como uma Sabrina Sato, uma Preta Gil. E a gente inaugurou essa casa no Dia Internacional da Mulher, dando essa mensagem da importância, da relevância da consumidora mulher. E dentro dessa casa tinha uma série de experiências, desde show de entretenimento, atividades de Nike Training Club, não apenas para mulheres, também para as mulheres. Então, a partir dali, a gente começou uma jornada de fazer uma série de ativações para mulheres. A gente trouxe pela primeira vez a corrida Nike Women Victory Tour, que é uma corrida, uma meia maratona para mulheres. E, a partir dali, um grupo também de influencers, e influencers que estavam mais conectadas com performance, running, outras com lifestyle, outra com training. Então, a gente teve um squad ali de influencers, junto com ativações, de forma que a gente servisse e conectasse melhor com essa consumidora, com o produto certo, com o marketplace, com a experiência e com ativações que comunicassem com essa consumidora. E atingindo, assim, tribos, vamos dizer, né? Da corrida, do treino. Sem dúvida Muito nenhuma. legal. É isso daí. Além de conectar melhor com os nossos atletas. Então, a partir dali, a gente teve a Raíssa, por exemplo, que se tornou campeã, medalhista olímpica. Mas, enfim, então, foi um olhar realmente para essa consumidora. E eu fico muito feliz, porque eu costumo dizer, a gente estava falando agora há pouco sobre liderança. Sabe qual que é a minha tradução sobre liderança? Em uma palavra, liderança é sobre legado. Legal. É sobre qual é o impacto que você vai deixar na sua posição para as gerações futuras. E eu fico muito feliz com o legado que a gente deixou em Nike Women. Não só para a Nike, mas como isso também impactou outras marcas esportivas a olharem e servirem melhor a consumidora. E, de fato, é um legado mesmo, porque esse empoderamento da Nike, ele passa. Você sente, assim, como consumidora, você pertence, você coloca... É diferente quando você veste uma Nike para treinar, é diferente. Sem dúvida nenhuma. É o empoderamento, você falou isso. E as marcas também entenderam o seguinte, vamos combinar, a consumidora mulher, ela tem o que a gente chama do wallet share, poder de compra. Por quê? Essa consumidora, ela não compra só para ela. Ela compra, na maioria das vezes, para o seu marido, para os seus filhos, para a família. E tende a comprar mais vezes também, né? Mesmo para nós, né? Sem dúvida nenhuma. Gastar mais. Também. Eu tô até agora pensando aqui nessa questão de modelo de negócio. E ninguém nunca levou para esse lado mesmo. Foi muito importante. Porque você trouxe o lado mais romântico mesmo, mas as pessoas nunca levaram aqui, né, nessa mesa para esse lado de modelo de negócio, quando a gente pergunta. Não. E eu achei interessante porque quando a gente olha para uma marca que trabalha para fazer um produto de... chama de liderança de produto, né? Produto de altíssima qualidade... em comparação, talvez, com o maior concorrente ali, deve ser o Galaxy da Samsung, né? Eu não acompanho tão de perto o mercado, que tem um produto mais barato, só que vende numa quantidade muito maior. Como que você vê essa... E o que, pela tua experiência, te deu mais prazer de trabalhar? Empresas que, de fato, tinham essa liderança em produto e criavam um desejo em torno do produto delas, ou uma empresa, não sei se a Microsoft cabe nessa caixa, de excelência operacional. Né, A Microsoft está na mesma caixa de liderança. Quando eu começo na Microsoft, no início de 2000, a Microsoft, lembra, estamos falando de uma época pré-internet e pré-smartphone. A Microsoft era líder disparado em sistema operacional Windows. Era soberano. Office, soberano. Então, para mim, ela está nessa mesma caixa. Né? E hoje, se a gente for ver, ela fez uma migração muito inteligente quando ela foi para a cloud, quando ela foi para Azure e hoje com o OpenChatGPT.
certo? Liderando essa parte de inteligência artificial. Eu queria perguntar sobre autoconhecimento. É difícil, assim, né, a gente conseguir, né, olhar para dentro de nós e nos desenvolvermos, mas sabemos que é necessário, né? E todas as pessoas que a gente admira e escuta, elas têm, né, esse pilar já mais aflorado. Como que você pratica isso? Em que momento você começou a olhar mais para dentro mesmo de você? Ótimo. Eu acho que primeiro, se você me permitir, vou dar um passo para trás, Claro. que eu acho que a gente, às vezes, todo mundo fala muito hoje sobre autoconhecimento, self-awareness, mas meu passo para trás é para dar clareza primeiro da gente entender o que é autoconhecimento. Perfeito. Autoconhecimento nada mais é do que o conhecimento que nós temos de nós mesmos. E eu divido, inclusive eu falo no último capítulo, que é sobre você atingir sua máxima potência, eu dedico o capítulo para autoconhecimento de tão importante que ele é. E eu divido autoconhecimento pessoal e profissional. Primeiro você precisa entender, no pessoal, perguntas básicas, mas a maioria das pessoas não sabe responder. Que é perguntas do tipo, o que você gosta mais de fazer? O que você não gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? O que você faz muito bem? O que você faz que você é reconhecido pelos outros? O que você faria até de graça? E tem a parte do autoconhecimento profissional, só para citar alguns exemplos, que é quais são suas fortalezas? Quais são os seus gaps, as suas áreas de desenvolvimento para aquilo que você quer buscar? Quem você quer ser daqui a 3, 5 anos? O que você quer atingir? Então, essa é a base, a largada de você saber responder essas perguntas. E o grande ponto é por que isso é tão importante? Por que é tão importante a gente nos conhecer? Número 1, quando você tem clareza do que você quer, significa que você vai tomar decisões mais alinhadas aos seus objetivos. E a maioria das pessoas tomam decisões erradas ou fazem escolhas erradas porque justamente elas não se conhecem. Ou elas vão no efeito manada, todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Ou a famosa preocupação com a expectativa dos outros. Não, mas o que eu gosto é isso, mas não é isso o que é valorizado hoje. Eu tomei decisões na minha carreira extremamente importantes que hoje todo mundo vê super cool, mas na época não era o óbvio. Eu trancar minha primeira faculdade, que eu não contei para vocês, que foi educação física, hoje você falar que você vai ser atleta é super cool, ahá, uhul. Naquela época, não. Naquela época era você seguir com 17 anos faculdade e uma carreira como executivo. Autoconhecimento era minha paixão. Eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo sem saber onde eu ia chegar. E vamos combinar, super arriscado. Se hoje jogar tênis aqui no Brasil é extremamente ainda desafiador de você ser um profissional, o que é profissional? Você praticar um esporte que você vai ser remunerado e vai poder sobreviver daquilo. Imagina, se depois de 30 anos da minha época, hoje ainda é extremamente difícil, imagina na minha época. Mas eu literalmente segui, é piegas que eu vou falar, mas eu segui meu coração, e com dificuldade, porque minha mãe não tinha grandes condições de pagar. Agora, olha que interessante, foi com o esporte que eu desenvolvi a habilidade-chave como executiva para a minha carreira. Hoje, quando eu olho para trás, eu consigo fazer o famoso connect the dots. Voltamos para a importância do autoconhecimento para, número 1, você tomar as melhores decisões para a sua vida, para a sua carreira. Número 2, o autoconhecimento ele é chave para você saber reconhecer, aceitar e lidar com as suas emoções, com as suas frustrações. Nós não somos sequer ensinados sobre as emoções. A gente é muito limitado até para falar sobre emoção. Estou feliz, estou triste, a gente confunde. Não, você não está triste, você está ansioso. Sabe qual que é a diferença de ansiedade? Ou como você gerencia a sua ansiedade? Porque a sua ansiedade certamente vai impactar no seu resultado, no seu trabalho. Muito. Tem gente que vai descontar em comida, tem gente que vai descontar com álcool, tem gente que vai descontar em outros vícios. Autoconhecimento. Porque todos nós vamos. Aliás, recomendo o filme Divertidamente 2, Legal. que é incrível, que ele permeia justamente sobre todas essas emoções que nós temos e a importância de todas elas. Legal. É importante você, sim, você vai sentir raiva, normal, você vai ter inveja, você vai ter vaidade, você vai estar alegre, você vai estar triste. Isso faz parte do ser humano e todas elas são importantes. É importante você tirar o melhor delas e você saber como reagir quando elas aparecerem. Então, o autoconhecimento, se eu tiver que resumir,
ele é chave para você atingir seus objetivos. Ou você piegas novamente. Ele é chave para você ser feliz. Que eu entendo que é isso que a gente busca no fim do dia, o que quer que felicidade ou sucesso seja para cada um de nós. Para cada um de nós. Verdade, verdade. Está todo mundo nesse frenesi, né? Nessa correria, correndo atrás de meta, correndo atrás de reconhecimento, mas no final é tudo por conta de como aquela conquista vai fazer você se sentir. Você espera que faça você se sentir bem, né? Exatamente, ter sua realização pessoal e profissional. E a gente está tão na busca, né, da produtividade, só que realmente, se você não tem ali o seu autodesenvolvimento, você, um dia, com a sua emoção abalada, você não produz nada. Exatamente. Literalmente nada. E às vezes ainda fica dias com emoções abaladas. Sem falar nas duas doenças do nosso século. Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Enfim, algumas coisas você já compartilhou, de algumas coisas que você aprendeu ali na tua fase de tenista, né? Em relação à disciplina, foco. Você aprendeu algumas coisas ali com a tua experiência na Microsoft, Apple e Nike, com certeza. Agora, tirando disciplina, que com certeza é óbvio na tua jornada. Quais os principais motivos ou características ou habilidades fizeram com que você se tornasse uma profissional tão acima da média? Eu diria a combinação de algumas características que são chave, mais do que você ser um profissional acima da média, mas para você atingir seus objetivos e ser feliz, que eu acho que esse é o grande objetivo de todo mundo. Eu falaria sobre autenticidade, vulnerabilidade e humildade. E quando eu falo em autenticidade, é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem as mídias sociais, todo mundo se comparando com outras realidades recortadas. E a autenticidade, eu costumo dizer que é o superpoder que todos nós temos, porque é a única coisa que te torna exclusivo, Dom, para você ser o que você é. Carol, a mesma coisa. Eu brinco, eu digo que eu não conheço nenhum produto cópia que é melhor do que a versão original. Então, eu falo principalmente isso em mentoria. Cuidado para você não copiar. É importante a gente ter modelos, pessoas que nos inspirem, que a gente admire, mas mantendo a sua autenticidade. E eu, ao longo da minha carreira toda, como atleta, eu era uma atleta completamente diferente. Eu não tinha talento. Eu jogava feio, jogava muito feio, muito ruim. Inclusive, eu era ridicularizada por a gente falar isso. E aquilo me mantinha ainda mais forte, as pessoas rindo, torcendo contra. Eu mantive autêntica junto com o meu técnico de fazer um jogo que eu pudesse vencer. E assim foi ao longo da minha carreira. Humildade. Aqui eu falo humildade. Aqui no Brasil, eu acho que a gente confunde humildade achando que é sobre ser simples. Não tem nada a ver com isso. Você pode ser humilde, gostar de relógio caro, gostar de bolsa, gostar de casa. Não é sobre isso. Humildade, curiosidade, ela vem de uma raiz, de uma palavra indo-europeia que é humus, não a comida árabe. O humus significa que estamos todos sob o mesmo solo. Ou seja, é sobre você ter humildade no sentido de entender que todos nós temos limitações. O que significa isso? Sobre você estar sempre no modo de ser um eterno aprendiz. Humildade que você não sabe tudo, que você está sempre aprendendo. Então, isso certamente na minha vida foi desde atleta como executiva. Eu falo, você não é aquela posição, você está naquela posição. Então, ao longo da nossa carreira, a gente vai ser testado, principalmente quando a gente chega com alguns títulos importantes na carreira como atleta, que aconteceu comigo, ou como executiva, diretora de vendas da Apple, general manager. E eu entendi que eu não era naquela posição, eu estava naquela posição. E sempre com essa mentalidade de aprender. E, por fim, a vulnerabilidade, que eu aprendi isso mais tarde, porque eu venho de uma geração que achava que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Não só eu sou dessa geração, mas o meu background como atleta também não permitia você expor emoções. Você tem que entrar na quadra super confiante, super potente. E como executiva, eu fui entendendo, eu precisei me desconstruir completamente, entendendo que a vulnerabilidade é a sua qualidade de você expor as suas emoções para o seu time. Você não é a Mulher Maravilha, você não é o super-herói.
Não significa que você vai expor todas as suas emoções, mas significa que você vai se conectar com o seu time, sendo verdadeiro, expondo as suas fragilidades, expondo as suas limitações. No começo da minha carreira, eu achava que liderança era sobre você saber todas as respostas, certo? Mulher Maravilha. É muito pelo contrário. É sobre, até porque é prepotente você achar que você vai saber todas as respostas. É sobre sua habilidade de fazer as melhores perguntas para o seu time, para encontrar as melhores respostas. Então, respondendo a tua pergunta, Dom, essa combinação, autenticidade, humildade e vulnerabilidade. Muito bom. Até vindo para cá, a gente brincou, né? Ele fez uma pergunta e aí eu falei assim, nossa, foi a melhor pergunta. Aí ele falou assim, eu tô com QI avançado. Aí eu falei, olha, como líder, eu soube explorar esse lado seu, porque eu falei assim, uma pergunta, você tem direito à melhor pergunta da sua vida. Daí ele fez checkmate. Mas de fato, o líder faz isso, né? Consegue extrair o melhor da pessoa. Né? É incrível. Incrível, assim, riquíssimo o conteúdo. E numa próxima, espero poder falar mais do livro, que a gente acabou nem entrando nele, ficamos falando de negócio, mas a realidade é que a gente adora, né? A gente fala disso o tempo inteiro. Até no dia do primeiro dia dos namorados nosso, eu lembro que ela falou assim, antes da gente entrar no restaurante, hoje não vamos falar de negócio. Eu falei, combinado. Passou 15 minutos, estavam os dois falando do número, da porcentagem. 2 goles no vinho, aí que pronto. Não tem como. Mas sabe o que é a beleza? É quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz. É natural. Óbvio que é importante, às vezes, a gente colocar um limite para não ficar só nisso. Mas é tão natural que acaba realmente estando nos momentos pessoais de vocês também. Eu também, acontece isso comigo, com a minha namorada, a gente trabalha junto também. Que legal. Então, é normal isso acontecer. Como é que você separa o pessoal do profissional? Mas quando você está apaixonado, realmente uma coisa conecta com a outra. Legal. Dafna, foi um grande privilégio poder estar nessa mesa aqui com você, aprendendo e podendo levar todo esse conteúdo tão rico para mais e mais pessoas. Obrigada pela entrega, por tudo que você deixou aqui. E queria que você deixasse suas redes sociais também. Você comentou, né, que produz conteúdos ativamente, para as pessoas conhecerem e comprarem o livro. Muito bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, foi um prazer. Eu falo não só somar, mas trocar com vocês aqui desses temas apaixonantes. Eu ficaria horas também com vocês. Sobre redes sociais, no Instagram é @dafspace, D de dado, AFSPACE. Eu produzo diariamente, eu falo sobre minhas paixões, eu falo sobre liderança, eu falo sobre power skills, autoconhecimento, sobre diversidade, sobre vendas e uma das minhas paixões sobre livros e filmes. Eu também adoro ler, então eu sempre coloco ali algum review de um filme, documentário que eu tenha lido. Inclusive, acho que esses dias o último livro que eu li, caso não tenham lido, fica a dica, além de Power Skills, que eu já vou falar, o livro do fundador do Waze. O título é incrível, é Apaixone-se pela solução e não pelo problema. Fiz um review, então vale a pena para a sua turma aí, audiência. Um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, muito didático, simples, fácil. Vale a pena. E o meu LinkedIn também, minha rede profissional, onde eu abordo esses assuntos também. Meu nome e sobrenome, Dafna Blaschkauer. E, por fim, sobre o livro, eu acho que a última mensagem que eu queria deixar para a sua audiência, para quem se interessar em desenvolver essas habilidades que a gente não aprende na escola. Eu fiz o livro que eu gostaria de ter tido ao longo da minha carreira. Essa aqui é a verdade. E eu coloco aqui essas 8 habilidades poderosas que eu entendo que são determinantes e chave realmente para você destravar seu potencial máximo e se diferenciar. Então, quem se interessar, essas 8 habilidades eu coloco aqui, não apenas a definição, mas a parte que eu escuto de feedback dos meus leitores. Eu estou super feliz. O livro tem 1 ano e meio, está na 6ª edição. Aqui no Brasil, um país que a gente lê pouco, 16% da população somente que lê. 6ª edição, já um best-seller. Terceiro na lista do livro na categoria de negócios, está entre o 17º em todas as categorias. Então, é a voz do consumidor, certo? O que eu mais escuto é, Dafna, obrigada por ter feito um livro que você estruturou sobre essas habilidades, explicou o que elas são, mas principalmente você entregou uma metodologia simples, fácil e prática de colocar no dia a dia, que se tornou o livro de cabeceira.
Eu falo, eu não tenho leitores, eu tenho power embaixadores. Se o livro se tornou realmente esse best-seller, sem dúvida nenhuma, é o poder do boca a boca. Legal. Todo dia eu tenho algum leitor repostando, comentando sobre o livro e quanto que impactou e está ajudando na sua transformação para atingir seus objetivos. Então, e por fim, esse livro é uma coisa bacana de falar. Eu sou conselheira da Sempre Fé, a faculdade onde eu me formei. O Sempre Fé ele é um fundo de endowment. O que significa isso? Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de endowment, que é um fundo patrimonial, onde a gente arrecada doações de ex-alunos e a gente coloca de volta para a sociedade. É um give back, retribuir para a sociedade, impulsionando projetos de empreendedorismo e projetos acadêmicos. E por que eu estou falando sobre isso? Para quem não sabe, quem compra o livro, parte dos royalties do meu livro são destinados justamente para a Sempre Fé, onde eu tenho muito orgulho de fazer parte, de estar conectada com a faculdade que eu estudei, uma faculdade pública. Então, eu entendo que realmente também é meu papel, meu dever como cidadã, retribuir de volta para a sociedade, com conhecimento, com pesquisas e empreendedorismo, principalmente para o empreendedorismo feminino. Mais Muito mulheres legal. na liderança, Muito legal. né? A gente com isso. certeza vai ler e conta com a gente para divulgar também. Total. Bacana. Casal Power. Casal Power. Galera, a gente também conta com vocês para compartilhar muito, muito esse conteúdo. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês também, link do livro e também das redes sociais da Dafna. Dafna no Made in Brasil.